A mensagem pastoral dessa manhã tem como título Pérolas aos porcos. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses a pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Mateus capítulo 7, versículo 6. Depois de Jesus ter aconselhado seus discípulos a não julgarem ou não condenarem pequenos e imaginativos erros na vida e no caráter de outros, dizendo que primeiramente deveriam retirar as traves dos próprios olhos, Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, Cristo agora fala da atitude cristã para com aqueles que estão, de forma clara e completa, num erro e não têm desejo de escapar do pecado. E da mesma forma que é claro e taxativo com os discípulos, os chamando no versículo anterior de hipócritas quando sua atenção é despertada para as falhas alheias, enquanto as suas próprias são toleradas, chama no versículo de hoje aqueles que tratam as coisas sagradas de forma banal de cães e porcos. Os judeus, assim como muitos orientais hoje em dia, consideravam os cães como animais carniceiros e selvagens, assim como os porcos, e, portanto, imundos. Inclusive, o Talmud, que é o livro que contém a lei oral da religião judaica, diz que, abre aspas, não se pode redimir as ofertas a fim de dar a comer aos cães, fecha aspas. Ou seja, aquela oferta de sacrifício, que parte era queimada ao Senhor no altar e a outra parte era comida pelo indivíduo, esta não poderia ser dividida com os cães, porque o Senhor consideraria isso como algo imundo, ou não consagrado e sem efeito. Mas é claro que estamos falando de aspectos cerimoniais. E quanto à orientação prática, o que esse conselho de Jesus nos ensina? Bem, havia um dito popular naquela época que se dizia: do que adianta lançar suas pérolas aos porcos? Isso para ensinar que é inútil dar algo tão valioso para um animal imundo que não vai dar o valor devido. Então Jesus pega esse dito popular, junta com a compreensão que os judeus tinham do sagrado e do imundo e apresenta como resultado uma verdade maravilhosa. Com isso, Cristo estava dizendo para os seus discípulos que não adiantava nada eles pregarem as boas novas, uma pérola de grande preço de acordo com a parábola de Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46, para aqueles que vão considerá-la inútil e sem valor. Isso com certeza seria uma perda de tempo. No entanto, você deve estar se perguntando, mas quem são esses porcos e cães? Bem, Jesus está se referindo àquelas pessoas que desprezam e rejeitam a verdade ao ouvi-la. São aqueles que zombam, escarnecem, depreciam e a tornam motivo de piada e gracejo, não percebem o valor do evangelho assim como os porcos não conhecem o valor de uma pérola e nem os cães apreciam uma coisa sagrada. O que Jesus está dizendo é que a pregação do evangelho tem um limite. Ela deve ser valorizada, apreciada como instrumento divino de transformação e salvação. Por isso que não podemos pregar o tempo todo e a todo mundo. Pelo menos não de forma verbal e argumentativa, especialmente quando as pessoas começam a reagir dessa maneira. Mas para isso precisamos de discernimento do Espírito Santo para reconhecer quem são os cães e porcos a quem Jesus se referiu. E ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado para não nos apressarmos a fazer isso, porque simplesmente não podemos sair rotulando aqueles que rejeitam o nosso ponto de vista religioso como cães e porcos, porque assim cairemos no pecado de condenar as motivações alheias, como nos é alertado em Mateus capítulo 7, versículo 1. Porém, quando a rejeição do evangelho é contumaz, planejada, incisiva, clara, óbvia e organizada, o melhor que faremos é nos afastar dessas pessoas, nos omitir e deixá-los à própria sorte, pois o Senhor julgará da melhor forma. Assim como Jesus disse em outra oportunidade, que quando os discípulos entrarem numa cidade com o objetivo de pregar o evangelho e esses não o receberem, deveria sacudir o pó das sandálias e se retirar, e aquilo serviria como testemunho contra aquela cidade e seus moradores no dia do juízo. Lucas capítulo 9, versículo 5. Os servos de Cristo não se devem deixar entravar por aqueles que só fariam do evangelho um objeto de contenção e ridículo. Ellen White, Maior Discurso de Cristo, página 129. Quero convidar você a fazer essa oração comigo. Maravilhoso Deus e Pai de amor, nos mostra por meio do Teu Espírito Santo qual o melhor momento para pregarmos a Tua palavra para que ela chegue de forma oportuna aos corações. Dar-nos sabedoria e prudência, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Angelo Márcio e essa foi a mensagem pastoral de hoje. Um forte abraço e que a palavra de Deus seja viva e eficaz em sua vida. Que Deus te abençoe.